Giovanna e Maurice haviam trocado os anéis benzidos pelo padre. A época de sua união estava fixada. Os dias passaram para eles rápidos, entregues à sua felicidade. Eles ignoravam que um espantoso flagelo ameaçava, que sua devastação havia despovoado as planícies lombardas e que o ar puro das montanhas seria impotente para o deter. Que lhes importava com efeito as novidades de fora, os barulhos do mundo? O mundo para eles se resumia em um só ser, o ser amado. Seu pensamento não visitava mais do que as regiões supraterrestres. Não sonhavam senão com seu amor, com a vida que se abria diante deles, tão bela, tão rica de promessas. Mas a vontade suprema iria reverter todas essas esperanças. Após haver entrevisto uma felicidade ideal, Maurice devia retomar a sombria e desesperante realidade. Um violento tifo se abatia sobre as margens do lago, e Gravedona e o vale de Domaso foram sucessivamente atingidos. Alguns dias penosamente escoado, e já muitas das moradas estavam vazias. A fumaça azulada não se elevava mais acima dos telhados. O silêncio, esse silêncio cruel da morte ou da perda, substituía o barulho do trabalho e das canções. Grandes cruzes brancas apareciam sobre as portas das cabanas desertas. A foice da morte ceifava muitas existências entre essas famílias de pescadores e artesãos, mal vestidos, mal nutridos, de higiene duvidosa, que ofereciam uma presa fácil ao flagelo. Durante quase todo o dia, o sino da igreja tocava o dobre fúnebre, e numerosos cortejos se encaminhavam para o Campo Santo. A epidemia não poupou os Menone. Marta foi atingida primeiro, depois sua menina tombou doente por sua vez. Todas as famílias, todas as moradas atingidas pelo flagelo foram abandonadas. Os médicos eram pouco numerosos. Nenhum cuidado em atender os parentes, os amigos. O isolamento, o sofrimento e a morte, eis o que podiam esperar aqueles que fossem contagiados. As lamúrias que ressoavam de todas as partes, a desolação geral, arrancaram Giovanna de sua quietude, de sua felicidade. A voz imperiosa do dever se elevava nela e dominava a voz do amor. Desdenhando do perigo, surda às súplicas de Maurice, partilhava doravante seu tempo entre os infelizes abandonados. Seu noivo, não podendo desviá-la do risco, imita seu exemplo. Giovanna passa um mês inteiro na cabeceira dos moribundos. Vários expiram sob seus olhos. Marta e sua menina morreram malgrado os seus cuidados. Até os derradeiros momentos ela os assistiu, suportando com uma calma aparente o espetáculo de suas convulsões, respirando o sopro envenenado que exalavam de seus lábios. Tanta fadiga e emoções acabaram com a jovem moça. Uma tarde em que, extenuada, retornava da vila com Maurice, teria caído no solo desmaiada se seu noivo não a tivesse recolhido em seus braços. Ela retornou para casa e se acamou, e os assustadores sintomas se manifestaram em seguida. Um círculo de fogo apertava suas têmporas. Zumbidos insólitos faziam barulhos em seus ouvidos. Os calafrios a tomaram. Uma cor arroxeada se estendeu em torno de seus olhos. O mal fazia rápidos progressos. A vida de Giovanna fundia como uma cera mole sobre o sopro do flagelo. A partir do dia seguinte, a sombra da morte flutuava sobre sua face. Maurice, pálido, desesperado, permanecia o tempo todo perto dela, apertando suas mãos geladas, aproximando seus lábios de sua boca, descolorada. Pedia a Deus lhe permitisse aspirar a morte em um beijo. Giovanna respondia docemente ao seu abraço. Seus olhos, já brilhantes das luzes do lado de lá, se fixavam sobre ele
com uma expressão de calma, de doçura serena. Mesmo nesse momento solene, malgrado o sofrimento que despedaçava seus membros, um sorriso resignado aclarava sua face. À tarde, a agonia começou. Giovanna agitava-se convulsivamente, debatia-se sob uma opressão dolorosa, implorando a Deus aos gritos. A essas crises terríveis sucedia um abatimento profundo, uma imobilidade semelhante à morte. Somente os lábios da jovem menina mexiam. Parecia conversar com seres invisíveis. Por vezes também se escutava a murmurar o nome de Maurice, um ligeiro cerramento da mão, um último estremecimento, e Giovanna expira. A alma desse anjo retornava para ele que a havia criado. Maurice, esmagado pela dor, estava como um homem ébrio. Suas lágrimas, não podendo sair, recaíam sobre o seu coração e o afogava em ondas de um cruel desespero. A noite veio, colocou-se velas acesas próximo ao leito, um crucifixo repousava sobre o peito da morta, cujos cabelos louros esparsos formavam uma coroa de ouro em torno de sua cabeça pálida. Soluços meio comprimidos se elevaram dos cantos da sala. A tia, a velha ama de leite de Giovanna, algumas pobres pessoas a quem a morta havia socorrido, oravam e choravam. Maurice se aproxima da janela toda aberta. Ironia da natureza. O disco brilhante da lua aclarava planícies e montes. Aromas balsâmicos flutuavam no ar. A torrente, correndo sobre as pedras, fazia ouvir seu alegre murmúrio, ao qual respondia o rouxinol pousado sobre os altos galhos. No seio da noite tépida e perfumada, tudo eram luzes e cantos, tudo celebrava a felicidade de viver, e lá, sobre seu virginal leito, a doce criança dormia já o eterno sono. Assim pensava Maurice, 1000 ideias sombrias, tumultuadas, cresciam no seu cérebro como um vento de tempestade. Qual é então o Deus cruel que brinca assim com nosso coração? Haver-lhe mostrado a felicidade, haver-lhe feito a tocar, para logo a furtar? Esses sonhos dourados, esses sonhos formados a dois, estariam para sempre desvanecidos? Esse cadáver que pernoitava ali era tudo o que restava de Giovanna? Não haveria mais, não ouviria mais sua voz, não veria mais nos seus olhos aqueles clarões de ternura que o inebriavam, que o reaqueciam deliciosamente. Mais algumas horas e não teria mais nada dela, nada senão a lembrança, uma lembrança dilacerada, penetrante como uma espada na alma ulcerada. Não mais as caminhadas a dois no vale, não mais os passeios sobre o lago, na brilhante luminosidade do dia, não mais as conversas sobre o terraço na suave claridade das noites. Ele era triste, deprimido, até que a conheceu. Como um raio seu olhar havia clareado sua vida, e eis que, subitamente, tudo se extinguia. Estava acabado agora, sua vida tinha se encerrado. Não mais os sonhos alegres, não mais a esperança, agora o vazio, a solidão terrível, as trevas se formariam ao redor dele. Como seu coração batia a golpes precipitados no seu peito, como sua cabeça queimava. Um peso esmagador lhe fazia curvar a fronte, mergulhando-as em seus joelhos. E chamava a morte, desejava-a ardentemente. Vem, dizia, leve-me com ela, envolva-nos no mesmo sudário, deite-nos na mesma cova, que a mesma pedra nos cubra. Mas não, ela estava morta e ele lhe falava vivo. Que abismo se abria sob seus passos e a revolta esmagava esta alma contra o implacável destino. Evocando as lembranças de sua vida, depois de seus tristes anos de infância, Maurice via passar como um turbilhão as ilusões dissipadas, as alegrias tão curtas, tão vazias, evanescentes, as felicidades efêmeras de sua juventude.
Todas as sombras, todas as preocupações do passado subiam como uma onda amarga do fundo de sua memória, submergindo nele as últimas esperanças. Em seu lugar, uma profunda sensação de isolamento, de abandono permanecia. Todos aqueles que tinha amado haviam partido. Sua mãe, morta quando ele era apenas uma criança, depois seu pai, e agora aí estava Giovanna. Tudo o que havia alegrado sua existência, tudo o que havia feito bater seu coração, iria se resumir em 3 sepulcros. Oh, murmurava, ser invisível que se ri de nossas lágrimas, nos faz então viver apenas para nos torturar? Entretanto não pedi para nascer. Por que me tirou do nada, lá onde se dorme, onde se repousa, onde não se sofre? A alvorada veio aclarar com suas pálidas luzes a triste cena da morte, Giovanna depositada no caixão, a chegada do padre, a partida para o cemitério. Semelhante a um autômato, Morrice seguiu o féretro coberto de ramalhetes de rosas brancas levadas pelas jovens meninas de Gravedona. Afundado em sua dor, ele não via nada do cerimonial fúnebre na igreja. Não escutava certamente as salmódias lúgubres. O barulho surdo da terra caindo sobre as tábuas do caixão o chamou enfim a si. Os assistentes se foram. A cova fechada se encontra só diante da sepultura de sua noiva. Então seu coração se dilacera. Ele se lança sobre o solo, estendendo seus braços por cima da morta. Um soluço se ergue em seu peito e um regato de lágrimas escorre de seus olhos.